Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar a série Nos Passos dos Apóstolos. Nós ficamos esses 2 meses, outubro e novembro, aprendendo um pouco mais a respeito desses grandes homens de Deus. Nós passamos 2 meses entendendo como é caminhar nos passos dos apóstolos. E foram muitos exemplos que nós tivemos. Nós tivemos exemplo de Paulo, exemplo de João, falamos de Tiago, falamos de Pedro. Nisso falamos também da igreja, como a igreja pode caminhar nos passos dos apóstolos, e como os passos dos apóstolos nos fazem andar, nos fazem caminhar como cristãos. A gente pôde notar também o quanto que eram diferentes os apóstolos de Jesus. Pedro, João, Tiago, André, Tadeu, Bartolomeu, pessoas muito diferentes umas das outras, todas elas caminhando conforme o Mestre. A gente aprendeu que a gente precisa imitar todos os apóstolos? Não. A gente quer imitar todos, menos um. Então eu vou te pedir para abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler o verso 14, o 15 e o 16. Eu vou projetar, mas vou pedir para que você deixe seu texto aberto. Depois, em casa, volte à leitura, leia o texto. Eu estou lendo uma porção muito pequena de um capítulo enorme, que é o capítulo 26, um capítulo muito importante, mas eu vou projetar sabendo que você vai ler depois em casa, tá bom? Então, na minha versão, na Nova Versão Internacional, o texto é narrado da seguinte forma: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Meus irmãos, imagine você andar com Jesus, imagine você ver os milagres de Jesus ali, na sua frente. Imagine você escutar Jesus expor as Sagradas Escrituras dia após dia, a boca do próprio Mestre explicando as Sagradas Escrituras, a própria palavra de Deus encarnada ali, a própria verdade ali, o próprio Deus ali, expondo as Escrituras Sagradas de maneira absurda como só Jesus fazia. Imagine ter momentos a sós com Jesus, um momento onde Jesus está ali no canto e você pode chegar, encostar no Mestre, pedir um conselho, pedir uma oração ao próprio Deus, quem sabe somente dar um abraço no Senhor, ouvir conselhos do próprio Deus. Imagine só você estar presente nos momentos em que Jesus gargalhou, em que Jesus sorriu, ou que Jesus chorou. Imagine participar do dia a dia de Jesus. Imagine viver tudo isso e ainda assim não andar nos passos dos apóstolos. Por isso o título da mensagem de hoje é O Preço do Senhor. O preço do nosso Deus. E nesse texto que nós lemos, a gente aprende algumas lições. E a primeira lição que a gente precisa aprender quando lemos esse texto é: não seja apenas um número. Mesmo sendo um dos 12, Judas nunca foi cristão. Mesmo sendo daqueles mais próximos do Deus encarnado, Judas nunca foi convertido.
João afirma no capítulo 12, verso 6, que ele era ladrão, que ficava com a bolsa, com o dinheiro que porventura era ofertado ao nosso Deus, e ele roubava Jesus. Isso diz muito. Mesmo sendo alguém extremamente íntimo do nosso Deus, Judas conseguiu ser afastado desse Deus. Estando ao lado, ele esteve longe. Andar perto de Jesus não é sinônimo de conversão. Reconhecer a voz de Jesus não te faz um convertido. E isso estranha a gente. Como? Como pode eu andar com Jesus? Eu ando com Jesus, é a verdade. Judas andava com Jesus. Era um dos 12 que andava próximos ao mestre. Como que pode esse homem andar com Jesus e ainda assim não se converter a Cristo? Quantas pessoas entram e saem das igrejas, quantas pessoas visitam igrejas, quantas pessoas escutam mensagens domingo após domingo, quantas pessoas estão presentes nisso que nós chamamos de corpo de Cristo e ainda assim são afastadas de Deus, estão afastadas de Deus. Quantas pessoas nós vemos domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus, pessoas que levantam a mão e falam: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Pessoas que estão arroladas num hall de membros de uma igreja e ainda assim nunca foram convertidas. Quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas e afastadas do Senhor? Quantas pessoas estão indo para o inferno ouvindo a palavra de Deus toda semana? Esse primeiro ponto de reflexão que nós devemos entender é que nós não devemos ser um número num hall de membros. Não só isso. É claro, é evidente que quando você participa de uma comunidade cristã, você de certa forma, tem a sua burocracia a seguir. E com isso você será arrolado como membro dessa determinada entidade cristã. Você é membro de uma igreja, ok, mas nós temos que ser mais do que isso, mais do que um número, mais do que um dos 12, assim como Judas era um dos 12 e não era cristão. Nós temos que ser membros dessa igreja, sim, mas antes de tudo, nós temos que pertencer ao corpo de Cristo, a tal igreja invisível que é dita por aí, uma igreja que nós não sabemos qual é o corpo. É óbvio, nós precisamos ser corpo de Cristo, muito mais do que membros de uma igreja. É evidente, meus irmãos, que nós somos membros de uma igreja e nós somos defensores da igreja local. Só que eu estou te avisando que isso não te salva. Vir à igreja, escutar a mensagem do Evangelho, ouvir o apelo do pastor, ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e muitas vezes se emocionar, não vai te salvar. Judas foi um dos que voltaram com boas notícias, quando Deus enviou de 2 em 2 os apóstolos para expulsar demônios e fazer milagres. Judas foi um dos que voltou com boas notícias. O texto não faz uma exceção. Todos voltaram com boas notícias, menos Judas. Não, ele voltou com boas notícias também. Os demônios, eles se submetem à palavra. Quando a gente diz a respeito do Senhor, os demônios se submetem a nós. Quando a gente fala do Senhor, os demônios tremem e são expulsos, as pessoas são libertas. Judas fez isso. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito séria quando ela fala disso. Nós não estamos brincando de evangelho.
Ninguém, aliás, poucas pessoas tiveram intimidade com Jesus que Judas teve. Sabe, de saber o cheiro do mestre, a intimidade do toque, a intimidade de ouvir a própria voz do Senhor entrando nos seus ouvidos. A palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, para que não caia. Acredito que isso é para mim. Meu título de pastor não diz que é um título de salvação. Eu posso estar aqui falando de Jesus no púlpito dessa igreja, posso falar de Jesus para os outros na rua, mas eu mesmo não andar nos passos dos apóstolos. Eu preciso fazer uma reflexão, eu preciso olhar para mim, eu preciso tentar entender no meu coração se eu de fato sou 12, ou se eu sou um dos 12, esse que por algum motivo deixou Satanás tomar conta de seu ser. Mas a gente aprende uma outra coisa muito importante. Judas foi a primeira pessoa a cobrar para levar alguém a Jesus. Já viu isso em algum lugar? Já se deparou com isso em algum momento? Tenho certeza que você já viu isso na televisão. Judas foi o primeiro a cobrar para levar alguém até Jesus. Ele cobrou 30 moedas de prata, 120 denários, ou 120 dias de trabalho, ou 4 meses de salário. Por 4 meses de salário, Judas garantiu que levaria pessoas a Jesus. O texto é bem claro. Judas foi ao encontro de seus algozes para barganhar Jesus, e fez escola. Judas chegou até os sacerdotes e disseram: o que vocês me darão em troca da minha denúncia? O que vocês me darão se eu levar Jesus até vocês? Quanto custa eu levar o mestre e entregar em suas mãos? E esse é um grande problema desse momento no mundo, onde a gente quer ganhar algo em troca. A gente vive um momento de tanto egocentrismo, que se eu não ganhar nada em troca, nem Jesus eu te ofereço. Eu sempre vou querer ganhar. A gente está acostumado com o algoritmo, e o algoritmo ele nos satisfaz, porque o algoritmo faz com que a inteligência artificial que comanda os computadores, os aplicativos, te apresente aquilo que te agrada, te apresente aquilo que te faz bem. Você nunca vai ser confrontado pelo algoritmo, você nunca vai ser confrontado pela inteligência artificial que quer que você consuma cada vez mais aqueles aplicativos. Você nunca vai ser confrontado pela inteligência artificial que quer a sua alma. O algoritmo cria uma bolha e te entrega o que você quer, até 30 moedas de prata. Nós estamos desacostumados a ser confrontados, e Judas não aceitou nenhum confronto de Jesus. Pelo visto, ele recusou todos. Sermão no Monte, as parábolas das perdas, a dracma perdida, o filho pródigo, a ovelha perdida, tudo isso Judas ouviu, estava perto, estava próximo. Multiplicação de pães, uma cesta ficou com ele, sobraram 12. Isso não foi suficiente para a bolha de Judas. Ele não suportou esse confronto, ele preferiu cobrar para levar alguém a Jesus.
Quantos líderes você já não escutou dizendo bem assim: você precisa pagar um preço, não entregue para Jesus o que não te custou nada, dê o seu melhor, faça uma oferta de sacrifício, oferte na vida de fulano, Deus vai te dar em dobro. Quantas vezes nós não escutamos a voz de Judas ecoando nos púlpitos da igreja até hoje? Quantas vezes a voz de Judas não continua sendo repetida em vários locais que dizem ser cristãos, que as pessoas cobram para levar a outras pessoas até Jesus? Quantas vezes? Liga a televisão, meus irmãos, liga a TV, olha esses televangelistas que envergonham o evangelho, pedindo para que você dê uma oferta de amor na vida deles, para que eles te levem até Jesus. Isso é mentira, é Judas falando toda vez. Não podemos ser enganados por esse bando de fanfarrão, discípulos de Judas, que andam nos passos desse, mas nós não. Nós não. Meus irmãos, o que estão fazendo com o evangelho? Será que não é suficiente a gente ver o tanto que deu errado? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós podemos pregar de portas abertas, e olha o que fazemos. Pastor Flávio disse aqui domingo de manhã, no culto de domingo de manhã, ele falou: se as portas da igreja Batista Araçá se fecharem, o que vai acontecer de diferente no bairro? É evidente, meus irmãos, que uma igreja não é entidade de ação social, mas temos também. Qual a diferença fará se a igreja Batista Araçá sair daqui e for para lá? Será que quando eles passam aqui na frente, quando esse bairro passa aqui na frente da nossa igreja, será que eles nos veem como Judas? Olha lá, pedindo dinheiro. Será que é esse o nosso retrato? Será que é essa a minha marca? Judas? Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que essa seja a minha marca. Eu não posso aceitar. Não posso aceitar. Eu não posso aceitar que Jesus tenha se tornado uma fonte de lucro. Judas esperou uma oportunidade para lucrar em nome de Jesus. Judas foi no momento certo, sozinho, se desgarrou do rebanho, foi até um local específico para negociar o nome de Jesus. Ele usou o mestre para satisfazer o bolso. Infelizmente para nós, isso também não é novidade. Como disse há pouco, liga a TV. Ligue a TV. Você vai ver os discípulos de Judas, com o microfone na mão, bem vestido, com relógios dourados, dizendo que você tem que fazer uma oferta na vida deles para Jesus te abençoar, te desafiando. Como eu disse, Judas foi uma pessoa que viu milagres, andou com Jesus, foi uma pessoa de intimidade, muita intimidade com o mestre. Mesmo assim, trocou tudo por 30 moedas, por 4 meses de trabalho. Eu tenho certeza que todos esses discípulos de Judas, quando eles leem o texto sagrado, em algum momento, Deus o confronta. Isso acontece. A palavra de Deus não volta vazia. Ainda assim, as 30 moedas de prata falam bem mais alto nos corações desses que negociam Jesus Cristo de Nazaré. Judas ainda faz escola.
muitos ainda andam nos passos desse Judas e não dos 11. Essas pessoas continuam cobrando para levar pessoas a Jesus. Repara uma coisa, isso é grave. Quem pagou para ir até Jesus não foi salvo, assim como quem cobrou. Quem pagou e quem cobrou tiveram destinos, pelo menos aparentemente, semelhantes. Os que pagaram também foram a Jesus pelo que ele podia dar, e não por quem ele era. Jesus é salvação para aqueles que creem, e é condenação para aqueles que o rejeitam. Não tem meio termo nisso, não tem mais ou menos, não tem quase lá, não tem. Com Jesus é tudo ou nada. Ou eu pertenço a Cristo, ou eu não pertenço a Cristo. Ou eu tenho o selo do Espírito, ou eu não tenho. Eu não posso ser quase selado, eu não posso ser quase cristão, eu não posso ser quase apóstolo. Eu não posso ser um dos 12 se eu for Judas. Eu não posso. Eu não posso. O nosso Deus é preciosamente gratuito. Até para os nossos inimigos. Jesus é uma preciosidade gratuita. Jesus é eternamente gratuito. Não que o sacrifício dele não tenha valido nada, muito pelo contrário, é um preço que eu não conseguiria pagar, por isso que foi ele quem pagou. Mas já está pago. Já está pago. Jesus sempre esteve ali. Jesus sempre andou por aquelas ruas. Jesus sempre esteve ali com os sacerdotes debatendo nas ruas. Jesus sempre esteve pregando o Evangelho. Jesus sempre esteve pregando as boas novas. Jesus sempre esteve pregando salvação. Jesus perdoou pecados. Jesus fez curas. Jesus fez milagres. Jesus viu pessoas se convertendo. A mulher samaritana que imediatamente virou uma grande missionária. O aleijado andando, o cego vendo. Isso, segundo o Evangelho de João, é um resumo da obra. Se tudo que Jesus tivesse feito, segundo João, se tudo que Jesus tivesse feito fosse colocado escrito, não teria livro suficiente para narrar. Então o que nós temos aqui é um resumo da obra de Jesus. E esse resumo se deu em 4 evangelhos. Resumo. Quantas coisas não aconteceram naqueles arredores? O burburinho sobre o mestre era tal que Jesus não conseguia andar. Quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla do vestido de Jesus, Jesus fala: quem me tocou? Pedro imediatamente: como assim quem te tocou? Olha em volta, Jesus. Como assim quem te tocou? O que mais está acontecendo neste momento, Deus, são pessoas te tocando de alguma forma, esbarrando em ti. Jesus vivia em meio a uma multidão de pessoas. Jesus sempre esteve ali. Só que esse Cristo gratuito é para o servo dele. O Cristo gratuito é para quem anda nos passos dos apóstolos. Os outros querem uma gambiarra ou uma árvore como Zaqueu para tentar encontrar Jesus. Mas mesmo esses que sobem em árvores são convidados pelo mestre para comer com ele. Nosso Senhor é gratuito. Nosso Senhor é gratuito. A graça, ela é cara porque ela tem o preço da cruz, mas ela está disponível exatamente pelo sangue que correu nela.
A graça tem o preço de um Deus crucificado, e o sangue de Jesus te comprou. Não é você quem tem que pagar, foi Deus quem te pagou. Deus pagou a Ele mesmo o preço da minha vida, porque eu mereço ser condenado, mas o sangue de Jesus me resgatou, e não foi do diabo. O sangue de Jesus me resgatou da ira de Deus. É da ira de Deus que eu fui salvo, não é do inferno. Só que o sangue de Jesus é suficiente para salvar mais. Cabe a nós distribuir a notícia, não negociá-la. Cabe a nós levar a notícia adiante e não vendê-la. Cabe a nós apresentar o sangue de Jesus para mais pessoas que precisam ser lavadas e remidas por Ele. Eu repito, Judas foi o primeiro ser humano que cobrou para levar alguém a Jesus. E nesses passos nós não devemos andar. Ele não deve ser imitado. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos dar graças a Deus, porque nós não o imitamos. E bendito seja Deus, porque ainda existem igrejas que entendem que o nome de Jesus não é negociável. Bendito seja Deus, porque Ele nos admoesta. Bendito seja Deus, porque Ele nos corrige. Bendito seja Deus, porque Ele nos confronta. Bendita seja a palavra de Deus, que joga na minha cara todo dia o tamanho do meu pecado e o tamanho do amor de Deus por esse pecador. Vamos orar. Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque as Tuas misericórdias se renovaram na nossa vida no dia de hoje. Muito obrigado, Pai, porque nós aprendemos da Tua palavra até como não seguir a Ti. Muito obrigado por Tua revelação. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que não negocia o Teu nome. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que não negocia a Tua palavra. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que não usurpa dos Teus filhos, Pai. Continue nos mantendo de pé, de acordo com a Tua vontade. Continue nos dando direção conforme a Tua vontade. Continue nos dando visão conforme a Tua vontade. E que o Teu reino prospere, Pai. E que a gente possa levar essa mensagem dessa graça que foi cara para Ti, mas que é gratuita para nós. Que a gente possa levar essa mensagem um pouco mais adiante. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus estejam conosco até a volta de Cristo. Amém.